falar do empoderamento sexual feminino ainda causa um certo pânico moral. Em uma sociedade em que a palavra buceta é palavrão, mas falar de pau é bem legal, em que homens contam com orgulho suas batidas de punheta, mas a mulher não pode nem mencionar as suas sessões de siririca, em que meninas não podem nem relar nas suas vaginas e muito menos falar sobre isso. Fica difícil exigir que nós, mulheres sexualmente ativas, sejamos bem resolvidas com seus corpos e prazeres. Muitas nem conhecem suas zonas erógenas, são mais de 100. E muitas, infelizmente, morrem sem chegar ao clímax, ao menos uma vez na vida. Falo hoje com a sexóloga, obrigada, Jussânia Oliveira. Obrigada por estar aqui com a gente, Jussânia. Muito obrigada pelo convite. Que vai falar sobre esse tabu que é o sexo para a mulher. Que ainda é um tabu, né, Jussânia? Estamos em pleno século XXI, como é que é isso? Mas isso tem muita história, né? São muitas décadas de repressão sexual feminina, não existe a educação sexual. Então, nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas o que me faz feliz é que, a cada passo, a gente avança um pouquinho mais, né? E vamos conquistando o nosso direito ao prazer, o nosso direito ao toque autoerótico, a nossa liberdade. Eu tenho um dado aqui que 50% das brasileiras nunca tiveram um orgasmo. Na prática, você percebe isso no seu consultório? Sim, e existem pesquisas sérias, né, do Hospital das Clínicas, que Sim. tem o Prosex, que é um projeto que pesquisa a sexualidade do brasileiro, e foi constatado que em torno de 40% das mulheres não sabem, sequer identificar o que é um orgasmo. Né? E isso é facilmente identificável no consultório, porque uma das queixas principais que nós temos é a anorgasmia, né? A falta de orgasmo na relação sexual. Eu nem conhecia o termo, eu fui pesquisar aqui esses dias e aí que eu conheci, mas eu não conhecia. Então, mas muita gente não conhece, Ju. Aliás, quando você fala de sexualidade, né, você vai usar alguns termos para se referir a alguma disfunção e as pessoas não sabem o que é. Por exemplo, se eu falar dispareunia, muita gente não sabe o que é. Palavrão para mim. Se eu disser vaginismo, muita gente não sabe o que é. E tudo se refere a disfunções sexuais. E claro, existem disfunções sexuais femininas e masculinas, mas a anorgasmia, com certeza, é uma das que mais acometem mulheres sexualmente ativas. Agora, assim, eu não sei se é mito ou verdade, mas a mulher ela leva mais tempo para gozar do que o homem. Isso é muito porque a mulher ela tem muita dificuldade de gozar pela forma que é feito o sexo hoje, porque muitas gozam só pelo clítoris, enfim, né, com a penetração não. A gente está fazendo sexo errado? Eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender, né? Sim, no que se refere a fazer imagina. sexo. Como eu falei, nós mulheres fomos muito mais reprimidas sexualmente do que os homens. Os homens começam a masturbação muito cedo, assim, por volta de 11, 12 anos, eles já começam a se tocar, já começam a explorar as sensações do corpo, eles têm uma propriedade maior com relação às suas sensações. E a mulher, você conversa com uma mulher adulta e pergunta se ela se toca, né, se ela se masturba, e muitas vão dizer que não. Tem vergonha. E muitas não Se fazem constrangem. mesmo, né? Não fazem. E muitas não fazem. Então, quando a gente fala de orgasmo, fica muito complicado você conseguir atingir o orgasmo se você não conhece o seu corpo. E essa é uma das prerrogativas que eu sempre coloco para as minhas pacientes. E eu faço questão de perguntar, quantas zonas erógenas você reconhece no seu corpo? Né? E é interessante que ela consegue citar umas 4, 5, 6... Se você perguntar para o homem, ele vai citar umas 2, 3, mas ele consegue ter orgasmo com muito mais facilidade. Sim. Então, quando você reconhece as suas zonas erógenas, quando você sabe como o seu corpo se manifesta, quando no toque você sabe identificar qual a intensidade, qual a velocidade, que tipo de toque você aprecia, com certeza isso vai facilitar você chegar ao orgasmo. Agora, a maioria não conhece, não sabe identificar no seu corpo quais são as suas zonas erógenas. E você acha que falta o quê? Falta educação sexual nas escolas? Falta os pais conversarem com suas filhas, principalmente? O que está faltando aí para a gente... Mulher, eu vou te dizer, está faltando tudo isso mais um pouco. Que medo, que medo. Então, infelizmente, nós não temos educação sexual no currículo escolar, né? Sim. Infelizmente, nós ainda não temos
a família com a responsabilidade ou com a consciência da importância de educar os seus filhos sexualmente. Então, em geral, retardam, né, a conversa, isso quando existe a conversa sobre sexo dentro de casa. Então, vão retardando, vão adiando essa possibilidade, porque muitos têm a crença que falar sobre sexualidade com os seus filhos vai estimulá-los a iniciar precocemente. E é justamente o contrário. Quanto mais conhecimento, quanto mais eles souberem do que se trata, quanto mais segurança eles tiverem, mais tardiamente eles vão iniciar a vida sexual, né? Então, falta, com certeza, educação sexual. E uma outra coisa importante, muitas vezes na família não se tem esse espaço para falar de sexualidade e despacha para a escola essa responsabilidade. Isso não é responsabilidade do professor, é dos pais, né? Então, a educação vem da família. E, claro, muitos não tiveram na sua própria educação, não conseguem, tem vergonha, fica constrangido de falar com os filhos. Sem problema, não tem problema. Se você não consegue, busque um profissional que possa estar orientando, que possa estar esclarecendo. Vá você mesmo, né? Tentar tirar suas dúvidas, vai tentar esclarecer aquilo que você não consegue compreender. Pesquise. Eu acho muito interessante porque o filho chega para você, se você dá liberdade para o seu filho, ele chega para você e faz uma pergunta e você não sabe responder, você pode dizer assim: mamãe não sabe, mas espera lá, vamos pesquisar junto. Porque eu também quero saber agora. Então vamos pesquisar junto. Isso que eu ia falar. Eu acho que essa intimidade que a gente tem com os filhos, muitas vezes, às vezes perguntas bobas mesmo, a gente não sabe responder. Mas quando você tem esse diálogo com o seu filho, quando você tem essa intimidade, é isso que você falou, vamos pesquisar, vamos procurar aprender junto, vamos procurar um especialista junto. Porque quando você dá essa abertura para qualquer assunto, né? Não só de sexo, qualquer assunto, né? Às vezes bullying na escola, enfim, você muitas vezes não está preparado. Ninguém é obrigado a estar preparado para aquilo. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? E não dá, né? Não, é impossível saber não. tudo. E eu acho que quando a gente tem a humildade de reconhecer que existem coisas, muitas coisas que a gente desconhece, mas a gente tem a vontade, a disponibilidade de buscar compreender, eu acho que isso é um grande mérito. E os pais ainda hoje têm muita dificuldade de abrir o tema sexualidade com os seus filhos. Prefere fazer assim, sabe? Sei, sei. Né? Não sei. Não tô aqui, ou você não faz isso. muitas vezes chega para o filho e fala: você tem preservativo? Para o filho. Para o filho. Viu, você está com o preservativo? Presta atenção. A filha não. Né? Então, veja, o preservativo, quando você fala de prevenção a DSTs e gravidez indesejada, é o menino e a menina. Então, se o menino tem o preservativo, a menina também tem que ter, porque muitas vezes numa relação sexual, dessas que acontecem assim na balada, né? Assim, situações que hoje os encontros são mais rápidos, né? Digamos assim, mais efêmeros. Mais fast food, né? Então, o que acontece? Fast sex. Isso. Se o menino não tem, a menina tem que ter, porque muitas vezes eles têm atividade sexual desprovidos da prevenção, porque ele não tem, ela também não tem, aí não perde-se a oportunidade, perca a oportunidade. É melhor. A oportunidade. Não tem o preservativo, não faça de jeito nenhum. Ele pode ser lindo, ela pode ser maravilhosa, você pode olhar e falar assim, imagina que tem alguma DST, não tem. Use o preservativo. Então, numa situação como essa, a menina tem que ter também. E ela precisa assumir isso. E assumir com a tranquilidade de saber que ela está cuidando da sua saúde. Eu falo que é uma questão de amor próprio e amor ao próximo. Quando você usa preservativo, você tem amor por si mesma e tem amor pelo próximo. E por falar em amor próprio, é o tema do seu livro, recém-lançado. Queria que você falasse um pouquinho dele. Então, esse livro é uma grande conquista, Ju. Eu imagino. É a minha 5ª publicação, né? Mas é o primeiro romance que eu escrevo, porque os outros 4 livros são de teor mais didático, mais científico, então eu falo de disfunções sexuais e seus tratamentos. Esse não. Eu juntei, compilei, né, o conhecimento que eu tenho de quase 30 anos de profissão na sexologia, psicologia e sexologia, e num romance falei da importância do toque autoerótico, falei de brinquedos eróticos, falei de fantasias sexuais, falei de relacionamento de casal. Então, tudo num conjunto que fica assim uma delícia para ler. Até um pouco lúdico, né? Sim. A gente pode dizer até que ele é um pouco lúdico. Você trouxe a ficção para falar de um assunto que é difícil. Ele é lúdico, ele é erótico, né? Ele é estimulante, ele é divertido. Então, eu consegui colocar nesse romance uma história que prenda o interesse e que
concomitantemente, a mulher para prestar atenção na sua própria sexualidade e no seu relacionamento. Relacionamento de casal, você sabe que não é uma coisa muito simples, né? Nada simples, nada simples. E quando a gente fala de amor próprio, tem tudo a ver com sexo. Porque a pessoa ela tem que ter esse amor próprio para que ela seja bem resolvida sexualmente. O amor próprio é uma construção, né? Eu coloco que hoje em dia nós temos, infelizmente, uma mídia que estipula um padrão de beleza que eu acho insano. Né? Loucura total. Eu acho insano. Sim. É totalmente escravizante, é totalmente fora da realidade, porque aquilo que você vê nas revistas, não se engane. Não é real. Não é real. Não. Real somos nós. Tá vendo? Olha aqui. Sem Isso Photoshop. É sem Photoshop, com um batãozinho aqui, muito meia boca. Isso é real. E muitas vezes a pessoa se vê ou não se vê naquela imagem refletida e busca enlouquecidamente aquele padrão. Minhas lindas, não vai alcançar não. Não vai. Sabe por quê? Porque você é única. Você é maravilhosa, você é linda exatamente do jeito que você é. E o homem quer transar com você justamente pelo que você é. Ele te deseja sexualmente pelo que você é e não pelo que ele vê na capa da revista. Então, por favor, não vamos começar a colocar defeito no corpinho, porque tem uma celulitezinha, porque tem uma estria, porque tem uma dobrinha, porque não sei o quê. E aí, na hora do sexo, fica puxando o lençol para esconder. Fica tão encucada, né? Que não rola nada. Essa posição não favorece, aqui não dá, aqui não tem jeito. Pô, fica totalmente engessada. Não, você é linda, claro. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas sem neura. A vida é curtinha. A gente tem tão pouco de tempo aqui. É verdade. Vamos aproveitar, vamos curtir. Vamos olhar no espelho e falar, nossa, você é fantástica. Ju, nosso tempo acabou. Mas eu quero te fazer um pedido. Sim. Pessoal, você volta? Claro, porque vai ser um prazer. Precisa de um quadro 2, 3, 4, porque a gente precisa falar sobre sexo. Precisa. Mulheres precisamos falar sobre sexo, é muito bom. E precisamos pensar sobre sexo. É. A mulher não pensa. Lição de casa. Isso. Então, veja, a mulher, ela passa o dia com 1.500 atividades e ela não pensa em sexo. Então, para você se excitar, para você se estimular, já que nós somos mais lerdinhas, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa pensar em sexo, tá? Então, procure isso. Amor Próprio é um livro que com certeza vai fazer você pensar muito em sexo. Ju, obrigada mais uma vez. Prazer, obrigada. E até a próxima. Oi, gente! Hoje eu estou aqui com o Wagner Sanches. Wagner, obrigado por ter aceito. Obrigado mesmo. O meu convite. E nós vamos falar de um tema bem picante hoje, né? Com certeza. Eu estava lendo algumas matérias e eles falam que o aditivo, os aditivos, né, de hoje, sexo, álcool e droga nas baladas, tá uma coisa assim única. E você que é uma pessoa que está sempre cobrindo eventos, tá assim em vários lugares ao mesmo tempo, você deve ter visto muitas coisas por aí, não é, Wagner? Olha, com certeza. E nada melhor que falar de sexo e álcool num boteco, né? Não é? É verdade. Então, falta só o nosso álcool aqui, verdade, né? Mas não é aqui, água que a gente tem aqui, gente, imagina. Aqui tem um segredinho. É chá. Mas eu acho assim, ó, que toda essa situação que você elencou, principalmente o álcool, a droga, o sexo, tudo isso em conjunto está superlativo, digamos assim, e tudo muito fora da ordem. Totalmente. Totalmente. Porque o que acontece? Na balada, há uma superexposição de sensualização. E principalmente através das mulheres. E você sabe que é engraçado você falando isso sobre a sensualidade, principalmente das mulheres? Bom, eu já vou fazer quase 40 anos, né? Então, a minha época de balada é totalmente diferente da de hoje, né? Então, no meu tempo, não existia esse negócio de silicone. É verdade. Então, hoje, gente, o silicone ele é uma coisa muito sexy. Não tem como você falar que não é. É lógico que tem alguns exageros, mas aquela mulher extremamente modelada, que tem aquela cintura, aquele peitão, não tem como não estar sensualizando, né, Wagner? É verdade. E hoje, na balada, o que a gente vê, principalmente, é isso. Há uma competição de quem tem o corpo mais toneado, o silicone mais empinado e aquela que sensualiza mais e causa na balada. A palavra de ordem hoje é causar. E
a droga, hoje, um tempo atrás, eu sou baladeiro convicto, estou em todas as baladas, adoro. E eu também estou ali perto dos 40, então, assim, quanto mais balada de moçada, me sinto melhor ainda. Ai, que delícia! Você vai para causar. Causar, né? E aí, o que acontece? Nesses lugares, principalmente, a moçada de hoje está muito sem limite. Porque a droga parece que faz parte do cotidiano do pessoal na balada. Então, tá exacerbado demais. E o pessoal, todo mundo usa assim na frente. A galera que faz muitas das baladas sabe que rola, mas faz vistas grossas. Até mesmo quem faz a segurança, às vezes, não olha como deveria, entendeu? Então, é muito... chama bastante atenção tudo isso que tem acontecido. E uma coisa leva a outra, porque aí você une a droga, o álcool e essa sensualização exacerbada, aí culmina no sexo. O álcool, quando a gente bebe, você acaba ficando sem, como se diz, sem sentir alguns lugares do corpo, né? E a droga, ela, com o álcool misturado, dá uma sensação muito louca, né? Então, com certeza. É isso que eles procuram numa balada, né? E quanto mais eletizada, mais open. Olha, totalmente. Conta pra Muito, gente. muito, muito, muito mais open. Entendi. E aí, assim, eu tenho vivenciado e vivido aí muitas situações nas baladas, e isso acaba sendo bastante preocupante. Porque o que acontece? Se a pessoa ela não está no clima, ela deu ruim para ela na balada, digamos assim. Ela não está no mesmo clima da galera. Então, para ela chamar atenção, ela acaba se utilizando. Entendi. E aí, esse trio acaba acontecendo naquele momento, e a gente vê aí, por exemplo, nós tivemos um caso há poucos dias de um pessoal que estava numa balada mais elitizada, estava indo embora, sofreu um acidente, e ali é resultado de muita bebida, fez-se racha e aconteceu numa tragédia, né? Então, isso acontece muito, muito mesmo. É até triste, né? Porque eu falo assim, as pessoas, elas estão assim, parece que perderam um pouco o sentido, né? Da coisa, vamos dizer assim. Porque a balada é muito legal, tudo tal. Mas assim, elas não vão só pela música, pelo pessoal legal, bacana. Perdeu muito sentido. Para mim é muito diferente. Perdeu realmente. Então, assim, é aquilo que você falou. Se a gente não sai de casa para causar, ou seja, eu vou beber, eu vou usar droga, eu tenho que transar. Então, não vai ser legal, vai dar ruim para mim, se eu não fizer tudo isso. Isso. Você já não está no padrão do que acontece na balada. Entendi. Então, hoje tem aí, assim como, entre aspas, um tempo atrás tinha a Maria Gasolina, a Maria Berranteira, a chuteira, a Maria né? Chuteira. Hoje tem a Maria Combo. Sério? Na balada. Gente, pra mim isso é totalmente novo. Então, Tô na ficando balada, idosa. quem desce combo é rei. E pode tudo. E a Sério? mulherada faz fila, como naqueles funks que tem por aí. Verdade. Verdade. Então, a coisa é um pouco mais embaixo mesmo. Sim, então um pouco aí eu acho que essa situação do empoderamento feminino, que tem essa coisa mais das feministas, abriu-se muito. Então, eu sou totalmente a favor, eu acho que a mulher ela tem que conquistar realmente seu espaço, mas como foram anos de reclusão, digamos assim, agora elas espanaram de vez. Guardar as suas devidas proporções, né? Sim, essa claro, eu estou dizendo essa nova geração. Tá. Então, essa nova geração está sem limite. E os pais estão em casa, acho que os filhos estão super de boa e não fazem ideia do que está acontece. acontecendo, né? E geralmente os pais levam e buscam, né? Sim. Nessa balada. Na maioria das vezes, sim. E, inclusive, a gente estava conversando antes, você até contou que você presenciou um aniversário de 15 anos. Sim, aniversário de 15 anos, uns Uns anos atrás, né? Vieram para dançar lá os 15 rapazes lá da capital, de São Paulo, rapazes impecáveis. Depois que aconteceu aquela solenidade toda, tal, virou balada e aí tudo aconteceu. Aí você via menina de 15 anos nos atos, assim, digamos, explícitos,
atrás da caixa de som, umas coisas assim que o pai não faz ideia. Entendi. Deixou a filha lá, num ambiente super saudável, Familiar. e acontece. Tem que tomar Por muito conta disso, cuidado, né? muito cuidado. Bom, então é melhor eu ficar em casa, porque no meu tempo, a maior balada que eu já fui era da vassoura. Brincadeira, gente, nem tanto, né? Mas pelo menos naquela época era só dividir uma vassoura, já tava bom, né? Quem não dançasse com a vassoura, aí sim tinha dado ruim, né? Então, e hoje inverteu-se isso. Se você fica sozinho na balada, então você é o excluído, você tem que pegar todo mundo. O lema, quanto mais você beija, quanto mais você dança até o chão, quanto mais você causa, quanto mais você compartilha de uma droga ou da sua bebida com outra pessoa, você é pop, você é VIP, Entendi. você é o the best. Gente, pra mim foi muita novidade. Wagner, eu agradeço o nosso bate-papo no nosso boteco. Da próxima vez eu prometo que a gente vai colocar um chá. Um chá. Uma coisa mais assim, sensível, né? E, gente, a gente fica por aqui. Altas novidades pra mim, tô me sentindo extremamente velha, porque ainda tem muita coisa. E assim, é legal a gente saber um pouco disso, porque a gente tem filho, né? Então, imagina lá pra frente. Mas olha, eu acho que essa geração, daqui a um tempo, por exemplo, o seu filho é de uma outra geração que está para vir agora. Eu acho que o negócio está tão escancarado que tende a ficar um pouco, voltar como antigamente. Então, eu acho que a geração dos seus filhos vão ser mais... Que bom. Mais de boa. Eu fico feliz. Gente, nosso quadro termina aqui e até o próximo. Obrigada. Bye, bye.